Olá, estudantes, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina Comunicação e Expressão. Na aula anterior, discutimos o fenômeno da variação linguística e compreendemos que toda língua viva, apresenta diferentes formas de uso, influenciada por fatores sociais, culturais e históricos. Hoje vamos aprofundar dois conceitos extremamente importantes para quem atua na educação, que são norma culta e também preconceito linguístico. Esses temas são centrais para a prática pedagógica, pois dizem respeito à forma como lidamos com as diferentes maneiras de falar que estão presentes na sala de aula. Então, ao final desta aula, você deverá ser capaz de compreender a diferença entre norma padrão e norma culta, refletir sobre a relação entre língua e prestígio social, entender o que é preconceito linguístico, identificar mitos comuns sobre a língua portuguesa e analisar o papel do educador diante da diversidade linguística. Bom, vamos lá. Norma culta e norma padrão. Primeiramente, é importante distinguir dois conceitos que muitas vezes são confundidos: norma padrão e norma culta. A norma padrão é um modelo idealizado de língua. Ela aparece principalmente em gramáticas normativas, manuais de redação, documentos formais, entre outros. Já a norma culta corresponde ao uso real da língua por falantes escolarizados, especialmente em contextos formais de comunicação. Ou seja, a norma padrão é uma referência teórica e a norma culta é uma prática social observável. Essa distinção ela é fundamental porque mostra que a língua não é rígida e uniforme, mas dinâmica e contextual. Bom, em questão a língua, prestígio social e poder. Então vamos lá. As variedades linguísticas não possuem apenas diferenças estruturais. Elas também carregam valores sociais. Então, algumas formas de falar passam a ser vistas como corretas, bonitas, educadas, enquanto outras são consideradas erradas, feias, inferiores. Mas é importante compreender que essa avaliação não é linguística, ela é social, é uma variação social, uma avaliação, melhor dizendo, social. Então, normalmente, as variedades associadas aos grupos socialmente mais privilegiados recebem maior prestígio. Isso mostra que a língua também está relacionada a relações de poder e desigualdade social. Mas o que é preconceito linguístico? Então, chamamos de preconceito linguístico a discriminação baseada na maneira como uma pessoa fala. Esse preconceito ocorre quando se julga o falante, sua inteligência, sua educação ou sua capacidade, apenas pela variedade linguística que utiliza. Esse fenômeno pode até aparecer em diversos contextos, como na mídia, no ambiente escolar, no mercado de trabalho, nas interações cotidianas e por aí vai. O problema é que esse tipo de preconceito reforça desigualdades sociais e desvaloriza identidades culturais. E quanto a mitos sobre a língua portuguesa? Então, existem vários mitos difundidos socialmente sobre a língua.
Entre os mais comuns estão, né, por exemplo, mito 1. Existe apenas uma forma correta de falar português. Mito, né? Mito 2, né, o segundo mito. Quem fala diferente, fala errado. Mito também, né? E o mito 3, né? Pessoas com pouca escolaridade não sabem português. Também é mito, né? Na realidade, todos os falantes dominam uma variedade legítima da língua. Né? Então, a linguística, né, mostra que toda variedade linguística possui regras e organização própria. E quanto às implicações, né, pedagógicas? Então, para o professor, para a professora, compreender esses conceitos é fundamental. A escola tem dois papéis importantes. Primeiro, né, ensinar a norma padrão, necessária, né, em contextos formais. E segundo, né, respeitar a diversidade linguística dos estudantes. Isso significa que o professor ou a professora, né, não deve, né, tratar a fala do aluno como erro moral, mas como variação linguística. Então, o objetivo da educação linguística não é eliminar variedades, mas ampliar repertórios de uso da língua. Assim, né, o estudante ou a estudante aprende, né, novas formas de expressão sem negar sua identidade linguística. Bom, então para finalizar, vamos recapitular, né, o que nós falamos. Então, nesta aula nós discutimos discutimos a diferença entre norma culta e norma padrão, né? Também falamos sobre a relação entre língua e prestígio social. Abordamos o conceito, né, de preconceito linguístico e falamos também sobre o papel do educador, né, da educadora, diante da diversidade linguística. Então, compreender, né, esses aspectos é essencial, né, para uma prática pedagógica mais inclusiva, né, para uma crítica, né, consciente, né, uma crítica de forma consciente, se for o caso, né? Bom, então na próxima aula continuaremos, né, aprofundando as discussões sobre linguagem e ensino, ok? Até o próximo encontro. Forte e caloroso abraço.